Olha aí, meu amigo, que beleza. Como é bonita a amizade do Lula com seus amigos ditadores. No caso específico aqui, o senhor Nicolás Maduro, que tem no petróleo o seu grande produto de exportação, aquilo que mantém a sua ditadura no poder, e ele sofre uma série de problemas com restrições, com bloqueios, com sanções internacionais, principalmente aquelas impostas pelos Estados Unidos. Mas parece, de acordo com algumas denúncias, que o Brasil está dando uma forcinha para a Venezuela nesse sentido, facilitando a chegada do petróleo venezuelano, lá na China. Pois é, a grande questão que fica é, o Brasil estava consciente de que isso estava acontecendo, a Venezuela usando o nome do Brasil para fazer essa trapaça, essa fraude? Será que há algum tipo de conveniência por parte das autoridades brasileiras nesse sentido? Porque se isso está acontecendo, e convenhamos, dado o histórico do PT no poder, as relações promíscuas do PT com a Venezuela às custas da imagem e de recursos brasileiros, não seria nenhum absurdo pensar em algo desse sentido. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso. Qual que é a história envolvendo essa suposta fraude aqui? O petróleo rebatizado, ou seja, como se ele tivesse vindo de outro país que não da Venezuela. Olha como que a coisa funciona, e já teriam sido comercializados US$ 1 bilhão nessa brincadeira aí no ano passado, meu amigo. Pois é, isso aqui, algumas empresas de rastreamento de navios tanque que informaram isso, que divulgaram essas situações aí. O que acontece? A Venezuela vende o seu petróleo sancionado pra caramba, principalmente para refinarias independentes da China. Isso aqui não é só a Venezuela, outros países que sofrem sanções também acabam tendo esse mercado como seu principal consumidor. E o que acontece? O Irã também acaba sendo uma grande fonte disso. Então, existe uma empresa offshore da Malásia que é responsável por fazer esse transbordo. Então, o petróleo venezuelano, o petróleo iraniano, vai para essa empresa da Malásia e depois vai para as refinarias independentes aí da China. Um esquema para tentar burlar a questão das barreiras, a questão das sanções. Porém, olha só, vendedores de petróleo venezuelanos desde meados do ano passado, então para ver. US$ 1 bilhão desde julho do ano passado, meu amigo. Não é o ano inteiro, não, metade do ano. O que eles têm feito? Eles têm rebatizado o petróleo venezuelano como sendo vindo do Brasil, como se tivesse vindo de cá. Isso permite que os navios naveguem diretamente da Venezuela para a China e encurta a viagem em cerca de 4 dias, o que é coisa pra caramba, diga-se de passagem. Enfim, a Venezuela está sancionada para a questão do petróleo desde 2019 por culpa, é claro, do governo Nicolás Maduro. Os Estados Unidos querem enfraquecer a ditadura do Nicolás Maduro e sabem que precisam sufocar por meio do dinheiro. É a forma mais fácil, mais prática de resolver esse problema aqui. Então, o que acontece? Essa prática aqui, que é chamada de spoofing, já tem sido mais ou menos utilizada de alguma forma. Os comerciantes, eles transferem petróleo de um navio para o outro para disfarçar a origem do petróleo venezuelano. Então, faz aí essa transação de conteúdo para embarcar em outro navio que não tem a bandeira venezuelana e acaba o produto passando como se fosse de outro país, quando na verdade não é. Agora tem outra tática que tem sido usada também, de forma muito eficiente, diga-se de passagem, que é: esses transportadores estão adulterando o sinal dos navios tanque para dar a entender que eles estão saindo do Brasil, na verdade. Então não precisam trocar o conteúdo ali do petróleo, dos tanques, de um navio para o outro. Eles só mudam a localização de saída do navio para fingir que estão saindo do Brasil, mas na verdade estão saindo lá
da Venezuela. Então é o chamado spoofing isso aqui. E, meu amigo, realmente a Venezuela tem se dado bem nessa história. Então veja aqui que, de acordo com dados da alfândega chinesa, a China importou 2,7 milhões de toneladas do Brasil de mistura de betume entre julho e março deste ano, 1,2 bilhões de dólares ao todo. Porém, a verdade é que sim, a China compra petróleo do Brasil, mas raramente, de acordo com a Petrobras, o Brasil vende betume, ou seja, esse betume está vindo de outro lugar. Pois é, né? Inclusive aqui, a alfândega brasileira não registra exportação de mistura de betume para a China desde 2023, pelo menos. Talvez seja antes disso ainda a última exportação. O que isso está acontecendo? Qual que, na prática, qual que é a jogada nessa história aí? Provavelmente aqui, né, o que está entrando na China como betume brasileiro é o merei da Venezuela, que é o petróleo bruto que a Venezuela produz bastante e é o principal produto comprado pela China, lá da PDVSA, que é estatal, a Petrobras lá da Venezuela, por meio de intermediários. Então, o que acontece? Esses intermediadores, esses vendedores de petróleo, têm usado aqui esse merei, colocado o rótulo de mistura de betume, enfim, estão fazendo aí a documentação de remessa alterada para dizer que isso aqui tá vindo do Brasil de fato e não da Venezuela, e falsificam os sinais também, enchem o navio lá na Venezuela e fingem que estão saindo aqui do Brasil, e realmente a coisa acaba funcionando muito bem nesse sentido aí. Então veja aqui, por exemplo, o navio aqui, o navio tanque Carina, lá da Libéria, né? A bandeira é da Libéria, na África, mas carregou aqui 1,8 milhão de barris de petróleo Merey 16 do venezuelano, né? Para essa empresa chinesa aqui em fevereiro, usando o nome de Catelin, porém falsificou o sinal enquanto estava lá na Venezuela, fazendo parecer que tinha saído aqui do Brasil e chegou no mês passado lá no porto Yangpu da China. Ou seja, meu amigo, passaram a perna aí em alguém nessa história. E aqui, até o momento, olha só, ninguém das autoridades estatais não responderam. A agência alfandegária da China não respondeu a essa questão aqui ainda, não deu a sua opinião sobre o que está acontecendo, sobre sua ciência ou não desse caso. O Ministério de Petróleo da Venezuela também não, e o governo brasileiro também não. Ninguém se manifestou. E eu tendo a desconfiar, posso ser um cara muito desconfiado, mas eu tendo a desconfiar que todo mundo sabe que isso está acontecendo. Que a China sabe, que a Venezuela sabe e que o Brasil principalmente sabe que ele está sendo usado de laranja nessa história sem qualquer tipo de vantagem econômica, né? E, enfim, isso aqui encurta, esse processo encurta a viagem em 4 dias, então o custo é muito menor. Além disso, eles também têm uma vantagem aqui de financiamento bancário, inclusive, por passar essas cargas como sendo brasileiras. Acaba sendo mais fácil conseguir algum tipo de financiamento tendo essa carga aí como contrapartida do que tendo algo relacionado à Venezuela, que é muito mais complicado de fato. Ou seja, né, meu amigo, tem muitas vantagens para todos os envolvidos nessa história aqui, mas a verdade é que o Brasil não ganha nada com isso. Pelo contrário, ele acaba virando mais ou menos um Vietnã da vida com as sanções dos Estados Unidos, se tivessem progredido como originalmente se pensava em relação à China. Ou seja, o Vietnã seria uma ponte para exportar produtos chineses para outros lugares. No caso, o Brasil é o Vietnã da Venezuela, acredite ou não. E eu duvido muito que ninguém sabia dessa história aqui no Brasil. É muito gritante, é muito escabroso para não ter sido percebido em algum momento por alguma autoridade. Olha aí, meu amigo, a coisa tá ficando feia para os Correios. De fato, a gente tem acompanhado isso há algum tempo aqui no canal, inclusive. Tenho trazido várias notícias mostrando como a situação financeira dessa estatal tem se deteriorado mês após mês. É uma coisa impressionante, quase que toda semana tem uma notícia pior ainda a respeito dos Correios, da insolvência,
calote em alguma coisa e situações semelhantes, e bem, algo precisava ser feito. Algum tipo de basta tinha que ser dado nessa história. E aí os Correios agora prepararam um plano para economizar 1,5 bilhão de reais. Como que eles vão fazer isso? Cortando os maiores salários, reduzindo a quantidade de diretores, diminuindo o desperdício de dinheiro com propaganda, com marketing, coisa que tinha acabado na época do governo Bolsonaro, mas voltou com tudo agora no governo Lula? Claro que não. Os Correios vão passar essa conta para os funcionários, pois é 1,5 bilhão de reais a serem cortados de salários de remunerações com redução de jornada, programa de demissão voluntária, suspensão de férias e troca de plano de saúde para um plano de saúde inferior, obviamente. Pois é, meu amigo, os funcionários dos Correios vão se ferrar nessa história para tentar salvar a estatal da bancarrota. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, olha a situação, né? Estou invertendo os botões todos aqui no teclado. Olha a situação. Isso aqui foi apresentado hoje, certo? Dia 12 de maio, dia que eu estou gravando este vídeo, um comunicado interno. E nós temos aqui a íntegra desse comunicado. Vou aumentar um pouquinho a letra para a gente ver aqui. Muito bem. Então, veja aqui um pronunciamento, uma declaração, sei lá como é que é isso. Acho que esse negócio aqui de primeira hora é um comunicado interno ali, como se fosse um jornal interno dos Correios para fim de explicar novidades, coisas do tipo. Pois bem, então isso aqui foi divulgado hoje e trata do seguinte tema. Eu trouxe recentemente o resultado dos Correios, terrível, um prejuízo de 2,6 bilhões de reais, uma coisa completamente insustentável. Aliás, 90%, sei lá, das agências dos Correios com déficit, 80%, 90%, negócio escabroso. Eu fiz um vídeo aqui no canal tratando a respeito desse tema aí. Então eles repercutem essa questão aqui no informativo interno dos Correios e, é claro, já começam a falar o que vai ser feito aí para resolver esse problema. Então, os Correios estão diante de um desafio importante que é reduzir despesas e para isso, né, cada um dos funcionários dos Correios é uma peça fundamental nesse processo. Pois é. Enfim, eles têm aqui um projeto de economia estimada em 1,5 bilhão de reais já nesse ano, então uma economia anual. E é curioso ver que mesmo se isso aqui tudo viesse a se concretizar, não chegaria nem perto de resolver o resultado negativo do ano passado, para você ter uma noção, uma dimensão do tamanho do problema em que a estatal está metida atualmente. Então, quais são as principais ações que vão entrar todas no caneco do funcionário? Essa é a verdade. Prorrogação das inscrições para o PDV até 18 de maio. PDV é o programa de demissão voluntária, ou seja, pessoal que já não tá gostando muito de trabalhar, não estão muito satisfeitos com a empresa ou estão com outros projetos em mente, entram nesse programa de demissão voluntária e a empresa faz um bem bolado ali com essas pessoas. Só isso? Claro que não. Isso aqui não representa muita coisa no fim da história. Aqui que começa a ficar bastante interessante a questão e bastante prejudicial para os funcionários. Esse segundo ponto é incentivo à redução da jornada de trabalho, ou seja, uma redução para 6 horas diárias e 34 horas semanais. Isso aqui dá um sábado, imagino, com uma jornada menor, uma jornada de 4 horas. Imagino que seriam 8 horas semanais, de segunda a sexta, com 4 horas no sábado, a jornada atual, 44 ao todo. Então, isso cairia para 6 horas diárias e 4 horas no sábado, 34 horas semanais. Suponho que seja essa a estratégia. Para os funcionários trabalharem menos? Não, para os Correios pagarem menos, né? Aqui, ajuste proporcional de remuneração para os empregados
lotados em unidades administrativas. Então isso aqui é para essas unidades específicas, mas é uma redução de 10 horas semanais, que vai obviamente representar, se a gente fizer a proporção, entre 20% e 25% de redução no salário desses funcionários. Parece um bom negócio? Não, não parece um bom negócio, até porque eles vão continuar à disposição dos Correios a maior parte dos dias. É difícil complementar essa renda de outras maneiras. Isso aqui é um incentivo, então veja só que não é nenhuma imposição. Os Correios vão abrir esse programa para que funcionários acabem optando por isso. Pelo menos é o que está escrito aqui neste momento. Incentivo à transferência voluntária e temporária de agente de Correios. Então, os carteiros e atendentes comerciais saindo dessas funções para atuar em centros de tratamento. E aí o pagamento de adicional de atividade será o mais vantajoso para empregados. Não sei como que eles vão ganhar nisso aqui, mas o que eu entendo dessa história é a demanda por entregas, por atendimento, ou seja, o pessoal que fica ali nas agências está caindo bastante. Os Correios já fizeram um monte de serviços antes que eles não são demandados mais na atualidade. A própria questão postal é praticamente irrelevante hoje. Por outro lado, esse negócio de galpões logísticos, centros de tratamento, isso é muito importante, até porque isso aqui agiliza muito as entregas. Então, provavelmente há uma demanda de mão de obra nesses centros de tratamento. A ideia seria, ao invés de contratar funcionários para suprir isso aí e aumentar o quadro de funcionários que já existe, seria realocar funcionários. Eu entendo dessa forma isso aqui. Outro problema sério para os trabalhadores dos Correios aqui, ó, suspensão temporária de fruição de férias a partir de 1º de junho de 2025, referente ao período aquisitivo deste ano. Ou seja, ninguém vai tirar férias neste segundo semestre nos Correios. As férias só voltarão a ser concedidas em janeiro do ano que vem. Para quê? Para a empresa não ter que pagar o adicional, o terço de férias em cima desse período. E ficar com a mão de obra toda disponível também, não precisar realocar nem coisa semelhante. Então a ideia é economizar nesse sentido, e aí quem tinha esperança de tirar férias esse ano vai ficar a ver navios sem sombra de dúvidas. Também aqui a revisão da estrutura do Correio Sede, redução de 20% do orçamento de funções, ou seja, salários, funções, salários. Outro ferro que muita gente vai levar nessa história é a convocação para o retorno ao regime de trabalho presencial para todos. Então, 23 de junho deste ano, todos os funcionários até essa data, a partir dessa data, todos vão retornar ao trabalho full presencial, exceto aqueles que possuem alguma decisão judicial que os favoreça nesse sentido aqui. E o lançamento de novos formatos de plano de saúde, pois é, meu amigo, uma economia estimada em 30%. Então, vai ser escolhida uma nova rede credenciada. Teve um problema com o plano de saúde anterior dos Correios por falta de pagamento, e agora os Correios vão conversar com os sindicatos para chegar a um acordo nesse sentido, uma estimativa de 30% de redução nas despesas. Então veja que, na verdade, quem que vai pagar isso aqui na prática é o trabalhador. O pessoal do Poder 360 bem colocou que esse plano aí dos Correios transfere o ônus dessa crise financeira para os trabalhadores. Não tem de onde cortar valor a não ser do salário de funcionário, das férias, do plano de saúde de funcionários? Olha, meu amigo, provavelmente tem. Veja, por exemplo, aqui que os Correios investiram 380 milhões de reais, mesmo com esse rombo absurdo que eles tiveram, em publicidade com empresas envolvidas no mensalão. Mensalão esse que começou aonde? Pois é, nos Correios. Lá no final do ano passado, os Correios deram aqui um Vale Peru, 200 milhões de reais de Vale Peru para os seus funcionários. Tudo bem que foi uma grana para os funcionários, mas é melhor não dar esse tipo de benefício completamente insustentável para a situação da empresa e garantir a solvência para que futuramente eu quero dizer nos meses seguintes, a empresa consiga manter a folha de pagamento intacta, porque é isso que realmente importa para os funcionários. Não é Vale Peru no final do ano, é realmente ter o seu salário integralmente
pago. E tem até notícias de atraso de salário, atraso de depósito de FGTS, enfim, a situação está feia. E quem vai pagar a conta dessa farra da péssima gestão dos Correios, da incapacidade, da ineficiência completa do PT à frente dos Correios é o trabalhador. Pois é, que grande surpresa. Olha aí, meu amigo, as expectativas em relação à economia norte-americana continuam tortuosas, por assim dizer. É claro que há muita especulação no ar, ninguém sabe para onde que a coisa vai caminhar. Tem muita gente prevendo uma recessão completa, uma quebradeira total, o apocalipse, uma hecatombe econômica. Tem gente, por outro lado, que diz que o Donald Trump está acertando tudo, está 100%, está metendo bronca, Estados Unidos vão voar e etc. Eu não sou nenhuma coisa, nem outra, nem um extremo, nem outro. Acho que a verdade está em algum ponto nesse meio aí. Tendendo mais para qual lado? Não sei. A verdade é que muitas análises tendem sim para um lado mais negativo. E aqui tem uma avaliação feita pela senhora Adriana Kugler, que é diretora do Fed, o Banco Central lá dos Estados Unidos, e a previsão dela é a seguinte: a economia dos Estados Unidos vai desacelerar e a inflação vai aumentar, que é a tão temida reduflação, aquele problema de economia patinando, não sai do lugar, mas a inflação ainda assim corrói o poder de compra dos americanos, faz todo mundo, no fim das contas, ficar mais pobre. Vamos então conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só você clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, essa senhora que falou num evento que estava acontecendo lá na Irlanda, um evento promovido pelo Banco Central lá da Irlanda. Lembrando, ela é diretora do Fed, o Federal Reserve, Banco Central lá dos Estados Unidos. Ela afirmou o seguinte, que ok, as informações econômicas mais recentes mostram sim que a economia dos Estados Unidos é bem resiliente, até questões relacionadas ao emprego, por exemplo. Porém, a expectativa dela é que sim, a economia desacelere em não muito tempo, em decorrência de que, obviamente, da guerra tarifária que está sendo imposta pelo Donald Trump. Ninguém também sabe para onde que vai essa história, se vai acontecer algo de fato. Parece que foi fechado um acordo com a China, que seria aí o grande alvo do governo Donald Trump nessa história. Ninguém sabe se é só bravata, se é só pressão e as coisas vão permanecer como eram antes. Tá tudo muito instável, mas é justamente essa instabilidade, essa incerteza que acaba dando a garantia de que a economia vai sofrer alguma coisa sim. Nada faz uma economia crescer mais no longo prazo do que estabilidade. Estabilidade política, estabilidade tributária, estabilidade geopolítica, enfim. Tudo, quanto mais estabilidade você tiver em um país, em determinada região, mais facilmente os negócios vão se desenvolver ali. Por isso que o Brasil é uma porcaria. Ninguém consegue prosperar nesse país. Por quê? Porque é uma instabilidade completa. Você não sabe para onde que as coisas vão caminhar. Você não sabe se daqui a 20 anos nós vamos ter a mesma Constituição, se nós vamos ter o mesmo modelo tributário, se vamos ter o mesmo modelo trabalhista. Ninguém tem certeza de nada nesse país. Então, a senhora aqui, Adriana Kugler, falou que a política monetária está funcionando bem ali, claro que ela vai puxar a sardinha para o lado dela ali e tudo mais, só que realmente o grande problema é a elevada incerteza. Olha aqui, exatamente o que eu falei. E o principal efeito dessas tarifas é um choque negativo na oferta, porque sim, quem paga tarifas, meu amigo, é o povo do país que está impondo essas tarifas. Essa é a grande verdade. Então, ela afirma que as tarifas que foram anunciadas recentemente estão bem acima dos níveis observados nas décadas anteriores e, se essas tarifas permanecerem significativamente mais altas do que no início do ano, ou seja, antes do Trump assumir o mandato, porque ele entrou em 20 de janeiro, então os efeitos econômicos provavelmente vão ser mais intensos. Inflação mais alta e crescimento mais lento, a chamada, a temida, a não desejada reduflação. Então, logo de cara, no curto prazo,
o que a Adriana Kugler coloca é o seguinte: o custo de importação, ó, quem diria, vai elevar o preço dos bens de consumo e dos insumos para produção. Então, principalmente essa parte aqui dos insumos da produção é bastante problemático porque é muito recorrente. Os bens de consumo, ok, não tem a frequência ali, na média geral, sempre tem entrada desses itens nos Estados Unidos, mas empresa por empresa não é tão recorrente assim. Agora, os insumos é o tempo todo, estoques, matéria-prima, né? Isso aí é o tempo todo que chega lá nos Estados Unidos, itens fundamentais para tocar a indústria do país. O que acontece a partir daí? Você tem, de fato, aqui, né? E para os bens de consumo também, para o povo de maneira geral, é um problema. As pessoas vão ter que pagar mais caro pelos mesmos itens. O que isso causa? A renda real diminui. Ela pontua isso aqui, porque a renda real não é o valor do seu salário no contra-cheque. A renda real é quanto que você consegue comprar com isso. Se tudo começa a ficar mais caro por causa de tarifas, volto a dizer, quem paga as tarifas é o povo do país que as impõe. Se tudo começa a ficar mais caro por causa de tarifas elevadas por questões políticas, então o povo vai comprar menos, vai conseguir comprar menos, vai ficar mais pobre na prática. E as despesas das empresas vão subir, porque os insumos para a produção estão mais caros, vão ficar mais caros com mais tarifas, com a recorrência de tarifas, e aí é claro que isso vai ter que ser repassado para o consumidor final em algum ponto. As empresas vão ter que arcar com esse custo, vão ter que reprocessar os seus preços finais para alocar esse novo custo, essas novas despesas. Isso vai fazer com que o preço ao consumidor final fique ainda maior, e aí você já sabe onde que essa história vai dar, né? E aí, olha só, os consumidores vão comprar menos por causa disso, a renda deles está caindo. Por causa dessa compra menor, as empresas vão fabricar menos, vão demandar menos insumos, então é a economia entrando num período ali de desaceleração de fato. Todo mundo parando de gastar, todo mundo parando de produzir nessa história. Então, isso aqui, ela pontua, vai causar um crescimento menor com uma inflação mais alta, o que é meio que um contrassenso em situações normais. Se a economia está decrescendo, na verdade, a tendência é que você tenha queda de preços, ou preços subindo muito pouco, porque aí a demanda não está aquecida, né? Olha só, a demanda está diminuindo, era para o preço cair, mas não é assim que funciona numa economia que está sendo fortemente distorcida pela máquina estatal. E aí, no fim das contas, pode haver também um efeito significativo sobre a produtividade. Se a indústria norte-americana está funcionando menos, produzindo menos, está desacelerando, a tendência é que ela invista menos em inovação e comece a ficar para trás de outros países que vão continuar comercializando aí de maneiras normais, continuar com o seu volume de vendas, continuar com o seu crescimento econômico típico padrão. Isso aqui tem grandes chances de ferrar a indústria norte-americana, ao contrário do que o Donald Trump tem propagado, que ele está salvando a indústria e o país vai ser grande de novo e aquela coisa. Não há fortes indícios de que isso vai acontecer, não. E aí, é claro, né, a expectativa de inflação tem aumentado diante desse cenário de incerteza como um todo, e aí talvez o Fed tenha que entrar aumentando ainda mais a taxa de juros. Está mantendo, por enquanto, essa taxa. Eu fiz um vídeo recente falando que há um risco sério de China e Estados Unidos terem que aumentar a taxa de juros por causa do excesso de dívida. Se isso acontecer, uma taxa de juros mais elevada nos Estados Unidos, aí que a economia vai se ferrar. De fato, as empresas já com problemas, com custos elevados, não vão conseguir se financiar, se capitalizar se for o caso, e aí, meu amigo, aí o que é uma reduflação pode virar uma verdadeira recessão, sem sombra de dúvidas. Meu amigo, confesso para você, por essa notícia aqui, eu não esperava. Javier Milei fez um apelo, fez um convite ao povo do seu país. Qual convite? Para que os argentinos tirem os dólares de debaixo do colchão. Sim, a Argentina tem uma grande cultura de acúmulo de dólares, de preservação do patrimônio em dólares. E isso vem de mais de 40 anos, lá da década de 1980, quando a Argentina passou a ter seguidas questões hiperinflacionárias que destruíram o poder aquisitivo da sua
moeda. Então, Javier Milei fez esse apelo para que os dólares voltassem a circular na economia da Argentina, obviamente, mais uma tentativa, mais um passo na direção da tão sonhada dolarização da economia argentina. E de quantos dólares nós estamos falando embaixo do colchão, embaixo do travesseiro, enterrado em algum lugar nas casas dos argentinos? Qual seria esse montante? Meu amigo, 214 bilhões de dólares. Só isso. Apenas isso. Acredite ou não, parece piada, mas é verdade. Até mesmo o pessoal lá do FMI ficou bolado quando descobriu esse número. Vamos conversar sobre essa questão, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar com este meu trabalho financeiramente, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, veja só. Javier Milei suspendeu o cepo cambial, que estava vigente com interrupções desde 2011, era uma realidade a qual os argentinos já tinham se acostumado. Portanto, e bem, o peso argentino se normalizou em relação ao dólar quando isso aconteceu. Na verdade, não houve disparada, não houve corrida para se desfazer de pesos, nem nada nesse sentido. Então, na verdade, inclusive, o dólar blue, o dólar paralelo, que é o negociado no mercado, se aproximou muito da cotação oficial. Em pouco tempo não haverá nenhuma cotação paralela, vai ser uma coisa só vigorando no país, sem sombra de dúvidas. E a partir disso, então, com a confiança de que a situação monetária está bem estabilizada para os padrões argentinos, não vamos assim falar que está a oitava maravilha econômica, não está. Mas para os padrões da Argentina dos últimos anos está muito bom, sim. Diante desse cenário, então, o governo da Argentina agora tem um segundo objetivo, que é fazer circular na economia esses 214 bilhões de dólares, que são guardados pelos argentinos, sim, em muitos casos, debaixo do colchão. Pois é, e a verdade é a seguinte, que tipicamente guardar dinheiro dessa forma não é uma boa ideia, porque você acaba perdendo valor com a inflação, é melhor você aplicar e investir isso aí. Só que os argentinos aprenderam muito cedo que não dá para deixar dinheiro guardado em banco, principalmente moeda forte, porque o governo vai lá e confisca isso, proíbe a venda, proíbe o saque, enfim, o negócio é complicado. Então, o risco envolvido justifica bastante guardar esse dinheiro embaixo do colchão. Ah, vai perder com a inflação, mas a inflação do dólar não é nada comparada com a inflação do peso. Essa é a verdade. Então, é muito mais vantajoso ter a sua reserva de dólares escondida debaixo do colchão, onde a Cristina Kirchner não vai poder pegar, onde o Alberto Fernandes não vai poder pegar, do que você colocar isso num banco e aí ser confiscado com tranquilidade pelo governo. Então, esse negócio aqui é até cultural na Argentina, conforme eu falei. O argentino já sabe guardar dólar, fazer contas em dólares, pagar e receber em dólares no dia a dia desde os anos 80. O brasileiro não sabe fazer isso. A gente passou por um período de hiperinflação nos anos 80, começo dos anos 90, mas o brasileiro não criou essa cultura de ter dólares, de negociar em dólares. O argentino, sim. E tem mesmo essa cultura aqui de guardar dinheiro no colchão, no armário, enterrar também. Inclusive, aliás, a própria Cristalina Georgieva, que é a diretora-gerente do FMI, comentou esse ponto aí, né? Ela falou, foi-me dito, né? Não sei se é verdade, que mais de 200 bilhões de dólares estão guardados debaixo dos colchões dos argentinos, ou sabe lá Deus onde. Se esse dinheiro for investido na Argentina, imaginem o que seria esse país. E bem, meu amigo, é exatamente isso que o Javier Milei quer fazer. Então, é claro que o governo tem que dar algum incentivo para o pessoal tirar esse dinheiro de sua reserva para circular na economia. Então, o governo vai fazer aí algum tipo de medida, provavelmente nas próximas semanas, para quebrar um pouco o gelo, tirar o medo da população de gastar esse dinheiro ou de perder essa reserva, porque a falta de confiança realmente foi o que motivou essa brutal reserva em dólares que os argentinos possuem. Então, olha só, o Milei já está falando disso claramente e está mandando a real
nesse sentido. Olha o que ele falou semana passada a esse respeito, já está tratando desse tema aqui. Inclusive, das alternativas aqui, um dos incentivos, melhor dizendo, que o governo vai dar para os argentinos é o seguinte: você pode entrar com esse dinheiro na sua conta, gastar como você quiser, você não vai precisar explicar a origem disso. Você tem? Beleza, é seu, ninguém vai te cobrar a esse respeito, ninguém vai cobrar impostos em cima disso aí, falar que é uma coisa lá de trás que você não pagou e etc, né? Então, esse aqui é um dos pilares, talvez o pilar mais forte nesse sentido. E aí o Javier Milei falou o seguinte: vocês, o povo argentino, vocês não colocaram os dólares debaixo do colchão porque odeiam o país. Vocês colocaram os dólares debaixo do colchão porque do outro lado havia um conjunto de filhos da P delinquentes que roubaram com imposto inflacionário. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Por que o argentino escondeu o dinheiro? Para salvar o seu patrimônio do governo. O governo estava dilapidando a riqueza do povo. Alguma coisa tinha que ser feita. Aliás, a situação da Argentina estaria muito pior se não fossem esses 200 bilhões de dólares informalmente mantidos na casa dos argentinos, dinheiro físico de fato, né? Enfim, provavelmente o que acontece? Com a chegada desses dólares na economia, com a remonetização, conforme ele diz aqui, o peso vai continuar se valorizando e vai ficar aqui tão pequeno, né, em relação à quantidade de dólares. Aqui que ele está falando, o peso vai se valorizar por quê? Porque a oferta da moeda americana vai crescer em relação à oferta da moeda argentina. Hoje não há inflação real na Argentina, ou seja, expansão da base monetária. Não há aumento da circulação de moeda. Então, a base monetária argentina se estabilizou. Agora imagine que entrem aí 200 bilhões de dólares em circulação na economia nesse melhor cenário. O que vai acontecer? A quantidade de dólares em relação à quantidade de pesos vai aumentar. Então, isso vai puxar a cotação para baixo, de maneira que o Javier Milei prevê isso aqui, o sistema vai se dolarizar automaticamente. E aí, meu amigo, se o sistema se dolarizar de forma endógena, como ele coloca, o governo vai poder fechar o Banco Central, algo que uma instituição que o Javier Milei diz que é uma instituição que causou muitos danos aos argentinos nos últimos tempos, o que é uma baita de uma verdade, por sinal. Então, aqui é uma questão, é claro, de confiança de fato. O argentino vai usar esses dólares para algo importante, por exemplo, aqui, comprar um carro, né? Comprar um imóvel, investir em alguma empresa. E quando você tem uma economia estabilizada, você consegue passar essa confiança para o povo. Pode ter certeza, tem muita gente que tem condições de comprar itens aí melhores, uma casa, trocar de casa, ou reformar a casa, comprar um carro, abrir uma empresa, mas essas pessoas têm medo de fazer isso na Argentina. Assim como acontece no Brasil, tem muita gente que tem medo de gastar dinheiro aqui, porque não se sabe o dia de amanhã o que vai acontecer com a nossa economia. Então, basicamente aqui, o que o Javier Milei está fazendo é, de fato, incentivar para que a coisa comece a fluir de fato nesse sentido e esses bilhões de dólares informais adentrem na economia. Se isso acontecer, meu amigo, pode ter certeza, a Argentina, que já está voando, vai decolar ainda mais. Meu amigo, o Lula, o seu presidente do seu país, se você é brasileiro, obviamente, o Lula não tá puro não, meu amigo. O cara não tá puro lá na China, tá loucão. Tá insano, não sei o que tá acontecendo. A megalomania bateu de uma forma absurda, porque ele comparou a eleição dele à Revolução Comunista lá da China. Acredite ou não, coisas que para ele são excelentes para ambos os países. A Revolução lá de 1949, com os milhões, dezenas de milhões de mortes que vieram na sequência, toda a crueldade cometida no passado e cometida até hoje, inclusive porque a China, sim, é responsável por graves violações dos direitos humanos até hoje, mas na cabeça do Lula isso é muito bom. E o Brasil quebrado lá no passado, o Brasil quebrando de novo sob o governo Lula, também é uma coisa maravilhosa na concepção dele. Acredite ou não,
Ele afirmou isso hoje, lá na China, dia 12 de maio, dia que eu estou gravando esse vídeo, e a gente vai conversar sobre esse assunto. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Vamos ouvir o Lula falando isso aqui num primeiro momento, né? Ele está participando lá do Fórum Empresarial Brasil-China, né, o encerramento desse fórum lá em Pequim. Você sabe, ele foi lá para Moscou, babou bastante o ovo do Vladimir Putin, posou para foto com um monte de ditadorecos africanos ali, um monte de militares, aquela coisa asquerosa que todos nós vimos, e entrou logo no avião, foi babar o saco de outro ditador, no caso o Xi Jinping, foi lá para Pequim tietar o governo comunista chinês. E aí, né, hoje nesse discurso aqui, ele falou o seguinte, tá aqui no Twitter pra gente ver, aqui no Twitter do Poder 360, você pode me seguir no Twitter, tá? Tá aqui, ó, Essência Quinte, me procura que você acha facilmente por lá, eu sempre posto conteúdos diferentes também. Vamos ouvir o próprio Molusco fazendo aqui todo o seu discurso megalomaníaco. É a única razão que eu acredito que valeu a pena a Revolução Chinesa em 1949 e o que valeu as nossas eleições no Brasil é provar que quando um governo tem compromissos sociais e não esquece as origens daqueles que chegaram ao poder e querem governar para todos, as coisas melhoram. É importante lembrar a vocês que a última vez que o meu Brasil cresceu acima de 3%, a última vez, depois de 2010, foi agora na minha volta à presidência da República. Perceba que o cara não tá puro. Dá pra ver. Naquela água dele tem alguma coisinha batizada ali que ele tá tomando durante o discurso, porque não é possível. Parece que ele não tá lendo aquela parte do discurso, diga-se de passagem. Não parece uma coisa que um assessor escreveria para ele, porque é muito ruim para ter sido pensado. Tem mais cara de ser aquele tipo de discurso improvisado do Lula. Então veja que ele se comparou a Revolução ali chinesa de 1949, porque supostamente ambos os eventos serviram aqui para provar, né, que quando o governo tem compromisso social, então a coisa funciona. E o compromisso social do governo comunista chinês deve ser matar dezenas de milhões de pessoas, que foi o que aconteceu principalmente lá na época do Mao Zedong, mesmo ali o cara que fez a Revolução de 1949. Um período terrível para a China. Aliás, a China só cresceu economicamente, só aconteceu isso depois que eles abandonaram o maoísmo, aquela loucura toda do Mao, e começaram a abrir o mercado na China, coisa que o Xi Jinping tem tentado reverter nos últimos tempos. Aí o Lula falou, né, que nos últimos 40 anos a China tirou 800 milhões de chineses da pobreza, que é o número aí que a gente vai questionar. É claro, muita gente saiu da pobreza sim. Se 800 milhões não tenho certeza, número estatal chinês a gente não confia, número estatal nenhum, mas da China principalmente. Agora, é um fato inegável que isso aqui aconteceu porque o comunismo foi parcialmente abandonado na China. E aí o Lula voltou a se comparar com a Revolução Comunista Chinesa, falou aqui que nos governos dele 54 milhões de brasileiros saíram da linha da miséria. Meu amigo, é muito número tirado do meio do rabo. É impressionante como o cara gosta de mentir nesse sentido. Por isso que a Marina Silva se sentia tão à vontade lá atrás, você lembra? Falando, né? 120 milhões de brasileiros passam fome. E aquela coisa que não faz o menor sentido, não tem qualquer pingo de verossimilhança. O Lula tá felizaço pra falar isso aí tranquilamente. Mentir ali, ainda mais com quem já tá acostumado a ouvir mentira estatal, como o povo chinês, não faz muita diferença, né? Então é realmente uma coisa assim bastante patética esse discurso do Lula. O Lula tá ali na China desde sábado à noite, né? Enfim, não, ele deve voltar aqui, né? Logo na sequência
no último encontro aqui que ele vai ter, que é com o próprio Xi Jinping aqui no dia 13, que é o dia que eu devo lançar este vídeo, já deve ter acontecido o encontro dele, não sei, tem a questão do fuso horário, enfim. Mas a verdade é que tudo isso não passa de uma tentativa do Lula de validar o seu governo em nível internacional, porque, acredite ou não, não é só o Brasil que tem dado validação para países com problemas de imagem interna e externa, que é o caso da Rússia, que é o caso da China. Também a Palestina, obviamente. Não é só isso aí. O Brasil também, hoje, o Brasil do Lula, carece de reconhecimento estrangeiro. Não tem muitos países muito afim de dar as mãos para o Brasil, de aparecer publicamente em algum evento. Não tem muitos líderes de Estado querendo vir para o Brasil conversar com o Lula, por exemplo. Porque o Lula recebeu Nicolás Maduro com honras de Estado, Xi Jinping também. Então todo mundo já percebeu que há um alinhamento claro do governo Lula com o que há de pior neste mundo. É um governo que está muito interessado, por exemplo, em fazer o negócio dos BRICS funcionar bem pra caramba. E todo mundo sabe o que tem nos BRICS. Caramba, vai ter até uma guerra dentro dos BRICS, né? O Índia e Paquistão. Mas a verdade é que todo mundo percebe que o que funciona ali, nada funciona na verdade, mas o que existe ali no interior dos BRICS que o Brasil tanto defende é ditadura em cima de ditadura. E aí todo mundo se pergunta, será que não é isso que o Lula quer para o Brasil no final das contas? Será que essa identificação dele com a Rússia foi lá para a Rússia, para Moscou, para encher a bola do Vladimir Putin, falar um monte de coisas bonitas ali a respeito da Rússia? Agora foi para a China falar isso também, comemorar uma revolução que levou milhões e milhões de pessoas para a cova, pessoas inocentes? Será que essa identificação na verdade não significa que o Lula, lá no íntimo dele, ou talvez nem tão no íntimo, já está transbordando para a superfície? Será que ele não queria ser um Xi Jinping da vida, um Mao Tse-tung da vida, um Vladimir Putin da vida, um Nicolás Maduro, um Daniel Ortega, alguém que governa o país com mãos de ferro, fazendo o que quiser, sem qualquer tipo de oposição, sem qualquer tipo de controle do seu poder? Não duvido nada, o Lula é um grande megalomaníaco e esse seu discurso apenas nos provou isso mais uma vez. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.